Aleluya. Gloria a Deus. Fico grato por la posibilidad que se me otorga para poder traer su palabra e o culto de ensino. Assim que eu peço a Deus para que você possa compreender aquilo que eu falo. É a palavra de Deus, de ensino. E no culto de ensino nós vimos aprender aquelas coisas. Acontece que nós estamos a estudar, pois, heregias ou falsas doutrinas, aquelas coisas que o inimigo ha usado para tergiversar a palavra de Deus e enganar a las pessoas e apartarlas del camino, la verdad y la vida. E se um obreiro puder trazer um vaso de agua, eu ficaria. Aleluia. Desculpa, obrigado. Então, o inimigo ha tergiversado a verdade. E tão verdade que ha tergiversado que muitas vezes acontece que as pessoas acreditam nelas. E o inimigo lleva tergiversado a verdade desde o princípio, desde que enganou a verdade a Eva, quando ele falou explícito o que é o que Deus falou, que por obrigado, amado Deus coração. Que é o que Deus falou? Se podia comer do fruto ou não do fruto. Tergiversado a verdade. E a consequência da verdade ser tergiversada, o mundo vai de mal em pior. E o mundo está morto em seus delitos e pecados. E então, ele intenta enganar pessoas que estão indo detrás da verdade, mas estão cegos. Estão sendo guiados por um cego e um cego que não vê aquilo que acontece. Os cegos não vão a nenhum lado. Como eu falei, eu trabalho num lar e no lar tem outras pessoas cegas. E as pessoas cegas dependem 100%, estas dependem 100% de nós, porque têm 90 anos. Mas elas dependem de quê? De suas caminhadas. Elas podem perceber que a comida está quente, elas podem perceber que les lleva en el autobús, les lleva en el convoy, les lleva a poder llegar a donde eles precisam. E muitas pessoas são cegas, e então, ao estar cegos, não vê aquilo que precisam. Mas Deus queria trazer liberdade ao cativo, trazer vista ao cego, para que pudessem ver. E nós, este trimestre, hemos estado estudando o islamismo, hemos estudado o mormonismo, hemos estudado a reencarnação, testemunho de Jeová, mariolatria, os sectas orientais, regressão psicológica, cristianismo judaizante, teologia da prosperidade, el triunfalismo, superstição religiosa e discernimiento. Vamos hoje fazer o discernimento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Discernimento do espírito do crente. Nós precisamos discernir para saber aquelas coisas que acontecem. Porque aquelas coisas que acontecem em nosso mundo cristão, mas o inimigo usa ou intenta perturbar e tergiversar a verdade. Nós precisamos entender qual é o discernimento entre o bom e o mal. Mas o inimigo intenta disfrazar aquilo
el mal con el bueno, trayendo el mal disfrazado que es bueno. Hoy en día el mundo fala que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y entonces nós precisamos discernir, tener capacidad para tener comprensión de aquellas cosas que están aconteciendo. Y nuestro texto audio está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e el que ninguém é discernido. Então, nuestra verdad práctica es discernimiento, es la habilidad conferida pelo Espírito Santo aos cristianos para distinguir o real do aparentemente a verdadeira mentira. Poder distinguir entre la verdad y la mentira. Precisamos discernir para poder tomar decisiones y saber dónde estamos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, como yo falei, nós hemos estado teniendo 3 lecciones, aprendiendo cuál era la mentira para nós poder confrontar con la verdad, para nós poder estar firme na rocha que es Cristo Jesús. Aleluya. Y muchas veces acontece que alrededor nuestro hay muchas mentiras que las personas acreditan como verdad. Muchas mentiras que las personas acreditan como verdad. Eu me siento bien así, entonces será verdad. Y es meramente una mentira. Una mentira. Porque eu me siento bien, no quiere falar que es verdad. Aleluya. Y nos tenemos en nuestras lecturas, vemos como nos teníamos las lecturas para esta semana. Y en la segunda-feira, si nos hubiésemos leído Mateos capítulo 16, nos encontramos el discernimiento que Jesús percibió cuando confrontó a los fariseos y los saduceos, porque ellos acreditaban que ellos eran hijos de Abraham, y Jesús falou: si vocês fueran hijos de Abraham, vocês obedecían mis mandamientos, obedecían los mandamientos, mas vocês não obedecem. Então vocês não são filhos de Abraham, são filhos de Satanás. Mas cuando nos obedecemos la palabra de Dios, somos descendientes, coherederos de los lugares celestiales. Ahora nos tenemos en Actos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 5. Nos tenemos un pasaje que Dios usó poderosamente. Y en ese Actos, capítulo 5, versículo 1 al 5, nos encontramos cuando Ananías y Zafira fueron a llevar una para demostrar a toda la iglesia, a la comunidad cristiana, que eran buenas personas, misericordiosas. Y falaron que habían destrozado todo, porque falaron: oye, nos hacemos aquí todo, para disfrazar la verdad. Ellos hubiesen podido fijar con lo que fijaron, pero solo precisaban falar la verdad. Mas falar de Espíritu, que entonces no precisamos falar la verdad y no precisamos comprender que cuando nosotros hacemos la verdad nos hace libre. ¿Qué es lo que acontece cuando el enemigo engaña a las personas y tiene a las personas en corrientes, en esclavitud, esclavizados, apartados de la verdad? Aleluya. Yo quisiera convidar a un joven para que me viniese aquí, por favor.
y hicieron la lectura aquí en Deuteronomio capítulo 13 y en Actos 16. Un joven voluntario, por favor. Ahí está. Quando o profeta ao Senhor de sonhos se levanta no meio de ti e te der um sinal ao prodígio e suceder a o total sinal ou prodígio de te ouvir falando, dizendo: vamos após outros deuses que não conheces e servimos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou Senhor de sonhos, porquanto ao Senhor vosso Deus vos provar para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo vosso coração e com toda a vossa alma. Atos 16. E aconteceu indo-nos a oração, nos saiu ao encontro com uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhado dava grande lucro aos seus senhores. Está indo ao Paulo e ao nos clamando, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da nação, salvação, são servidos de Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou a dizer ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, mudando-se, saímos dela e nos mesmo horário saiu. Y te mandó que salía de ella, obrigado, mi hermano. Y te mandó que salía de ella y el mismo hora salió. Aleluya. Nuestro joven, ¿cómo se llama? ¿Su nombre era? Brendo, aleluya. Brendo, aleluya. No. Obrigado, mi hermano. Brendo, aleluya. Disculpame, mi hermano. Obrigado. Você leyó dos pasajes de las Escrituras, uno de Deuteronomio capítulo 13 y otro en Actos de los Apóstoles capítulo 16. Dos pasajes bíblicas en las cuales encontramos que nos están hablando de adivinaciones, del discernimiento, de adivinaciones y personas que adivinaban. Y en el primero nos habla que se levantarían profetas, personas que adivinarían el futuro, personas que falarían: vocês tienen que andar por este camino, vocês tienen que andar por aquel camino. Y Dios falou al profeta Moisés, falou que estas personas serían dejadas, Dios permitiría que estas personas se levantasen para ver en quién teníamos posa nossa confianza. El enemigo se ha levantado, como él quiere hacer imitación de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Dios le permite. Durante este tiempo, hasta que la venida de Cristo venga por su iglesia. Y nos precisamos estar con los ojos bien abiertos para percibir aquellas cosas que están aconteciendo, para no ser engañados. No ser engañados. Entonces, nos precisamos tener un discernimiento de las cosas, si son las cosas conforme al corazón de Dios o si
Y entonces falou Moisés que Deus permitiu estes falsos profetas, estas pessoas, para fazer teste de nosso coração, prova de nosso coração, se nós ficaríamos firmes na fé ou nos deixaríamos ser levados por os outros deuses, por as outras creencias, por o engano do inimigo. Como ya vimos en estas 13 semanas, hemos visto la ciencia de la prosperidad, la regresión psicológica, las sectas orientales, la mariología, testimonios de Jehová, reencarnación, mormonismo, islamismo. Todas religiones que hacen que engañar y tergiversar la verdad de Dios para una mentira. Entonces, Dios vino a traer libertad, vino a traer vista al cielo. Y entonces Dios permitía a estas personas actuar para ver nuestro corazón. Si nos vamos a ir en pos de esas mentiras o nos vamos a ficar firmes en la rocha que es Cristo Jesús. Aleluya. Y nos vemos en el segundo pasaje, nos leyó Actos de los Apóstoles, y en este pasaje Pablo está y Silas están en Filipo. Y en Filipo ellos están dando testimonio, están hablando y ellos van a la casa de oración. Lo que nosotros hacemos cuando nos dirigimos a la iglesia a orar, a buscar la presencia de Dios. Y mientras que iban a la casa de Dios, se encontraron una joven. En vez ya hay varios jóvenes aquí. Aleluya. Y están estas jóvenes andando. Y esta joven iba, estos son del Dios Santísimo. No se imagina, no se va a la rúa y uno hace un anuncio. Este es el joven que prega el Dios Santísimo. A estas cristianas, él sabe, conoce la verdad. Nos precisamos seguir a él. Mas Paulo percibió en su espíritu que aquella persona no falaba lo que era de Dios. Mas era un espíritu inmundo que estaba falando para traer confusión sobre aquellas cosas que estaban aconteciendo. Entonces el enemigo quiere traer confusión. ¿Habla confusión? Aleluya. ¿Qué es lo que acontece cuando hay confusión? No sabemos cómo actuar. Cuando hay confusión, uno fica perturbado. Uno fica sin saber cómo andar, sin saber cómo actuar. No se me lembra un cuarto de un menino, cuando Mai deja al menino en el cuarto de los brinquetes, los jogos para jugar. Eu lembro, eu tinha filho, não tenho filho. E su cuarto de brinquedes era brincos por aqui, por aqui. Você não podia entrar aí nas escuras da noite, porque você pisava. Confusão. Y claro, Mai ficaba arrumando todo de mañana. Mas cuando el filho voltaba de la escuela, sacaba todo. Mas filho, você não vai sacar um? Não, tenho que sacar um. Confusão. Y el enemigo quiere traer confusión. Mas nós precisamos aquellas cosas para que nós podemos estar firmes en la fe que es Cristo Jesús.
Nós precisamos estar firmes para conocer aquello que Deus ha puesto por delante de nós, para estar firmes en aquellas cosas que Deus puso. Entonces, nós precisamos tener discernimiento y discernir las señales y las marcas y aquellas cosas que acontecen para no saber cuáles son las espirituales y cuáles no son las espirituales. Cuáles son las que son de Dios y cuáles no son las de Dios. Por ejemplo, nos vemos en nuestro texto anual, vemos que Atos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2, fala que señales y maravillas se hacían de los apóstoles. Nós precisamos saber cuáles son los señales espirituales de Dios y nós precisamos percibir cuáles no son de Dios. Cuando você anda dentro del Espíritu Santo, cuando você tiene comunión con el Espíritu Santo, você puede percibir esas cosas. E você me fala, mas eu não percibo. Eu vou dar 2 pequenos testemunhos. E eu convido a você não fazer. Eu convido a você não. Eu fazia por meu trabalho. Mas eu só ia entrar porque tinha um cliente que tinha uma loja de tatuagem. Uma loja de piercing. Eu não estou falando de piercing, eu estou falando de tatuagem. E cada vez que eu entrava aí a levar a comida, eu sabia que aí aconteciam coisas diabólicas. Eu sabia que aquela coisa, meu espírito não estava claro. E muitas vezes, quando tu vas por uma cidade, tu sabes que não puedes entrar na rua, porque aquela rua acontecem coisas malignas. Você precisa ter discernimento de espírito para saber como você anda delante de Deus. Você não, então Deus permite que você não tome uma decisão. Por exemplo, você precisa ter discernimento de espírito. Eu posso saber, mas eu posso saber, eu não preciso fazer. Mas como mis amigos falam, ai, não passa nada, você pode fazer. O inimigo tergiversa a verdade, de saber não poder fazer, você pode e não faz mal e faz. E você termina pecando, e você termina apartando da voz de Deus, porque você não discerniu aquilo que estava posto por delante de ti. Eu creio que você percebeu o que eu falei. Se você não percebeu, eu volto a explicar de outra forma para que vocês possam entender. Mas eu creio que Giovanna faça assim, então eu creio que todos perceberam. Amém. Mas eu nunca preciso, que todos precisamos perceber que lo que a palavra de Deus está falando. Então, precisamos de discernir aquelas coisas. Discernimiento é a capacidade de escolher entre el bien e o mal. Eu preciso discernimento. E discernimento é aquela coisa que me capacita a mim para poder andar en el Espíritu. Y es un don espiritual, la capacidad de discernimiento entre bien y mal. Aleluya. Y nos vemos en Actos de Apóstoles que el apóstol pudo discernir que Ananías y Zafira estaban mintiendo, estaban engañando, estaban fascinando. ¿Y quién vio la que aconteció con Ananías y Zafira? Murieron al instante.
profilácias aqui e você fala: eu bebi mi prédio, eu bebi lá e aqui está 200.000 euros. Mas você falou no seu coração: eu vou falar a pastora que é 200.000 euros. Mas eu vou ter dinheiro. Você imagina que a pastora fala: é certo, lo vas a decir, sí, é certo. E você muriera al salir da porta. Precisamos tener discernimiento, mi amado hermano, para andar en santidad y en temor de Jehová. Porque mucha santidad y mucho temor se ha apartado de la casa de Dios, porque nos hemos conformado a las cosas terrenales de este mundo. Mas vivimos en este mundo, precisamos convivencia, sí o sí. Mas nos precisamos vivir unas vidas santas delante de Dios. Mas nós temos, dirá mi amado hermano, nós tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Nós tenemos la oportunidad de arrepentirnos cuando nós somos engañados por el enemigo. Por eso nós precisamos discernimiento para não ser engañados. A palavra engañados es certa. Obrigado. Para não ser engañados, não ser manipulados, para nós podermos andar na verdade, que é Cristo Jesus. E nós precisamos de todo discernimento para nós. Eu comprei mi segunda casa, desculpa. Eu vendi a primeira, comprei a segunda. E acontecia que nós precisávamos pagar. Entonces, eu vendi mi casa por, creo que era 90.000 euros. Eu iba a comprar una casa, bueno, fui a comprar una casa de 250.000 euros. Mas acontece que a não pagar a Hacienda, a não pagar as finanças, desculpa, eu ia poner menos valor en la venta de la casa, aunque me daban 90.000 euros, eu iba a poner por 50. Mas quando eu ia a comprar a segunda casa, en vez de falar que eu ia pagar 200.000 euros, eu falava que ia a comprar por 150, para pagar menos impostos. E eu me pergunto: isso é verdade ou é mentira? Enganar. Precisamos. E falava a pessoa que estava comigo, dizendo: isso não é correto, isso é mentira. Estamos mentindo. E falamos: não, nós queremos falar que hemos vendido por 90.000 e hemos comprado por 200.000. Mas sobre as finanças, é o que eu faço para as finanças, eu faço para quê? Para Deus. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o que reflejo, faz o reflejo de Cristo Jesus. Então, se eu faço corretamente delante de Deus, quem sobrado Deus me honra a mim. Se eu faço mal, a quem estou dando lugar é ao enemigo. E então, nós vemos en el texto que hemos leído en Actos capítulo 16, nos vemos que esta joven falaba una palabra: estos son siervos del Dios Altísimo.
mas ela tergiversava a verdade. E nós precisamos discernir para conhecer qual é a verdade. A verdade é que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viene ao Pai senão por mim. Quando eu posso discernir, quando eu posso saber qual é a verdade, mas eu já conhecia, mas eu descobri recentemente aqui, era una, en mi telenome de la Biblia, era obvio. Y yo pienso, oír, mientras que voy a ver andar, no solo buscar andar, mas cuando él lee una palabra de Dios, es lámpara a mis pies. Era lumbrera mi camino. Eu fico maravillado quando eu vou pelas noites, quando vou pela noite a trabalhar. A estrada está tão oscura. E eu falo, pergunto, mas onde está o alumbrado? Precisamos alumbrar e como nas largas, nas luzes grandes de mi carro, para eu possa ver. La palabra de Dios es lumbrera en mi camino, es la faz que puedo entender. Entonces, cuando yo leo y tengo comunión con el Espíritu Santo, cuando yo estudio la palabra de Dios, yo puedo tener discernimiento. Mis oídos son afinados, mis oídos son limpiados, porque mi oído es donde entra la información a mi corazón. Mis oídos es posso oír la palabra de Dios y no posso ser engañado. E eu vou falar uma coisa para os jovens, mas eu posso falar para os adultos, para os maiores. O inimigo fala muito forte. Faz, não faz nada. E o Espírito fala assim, Giovanna, não faz, Amanda, bebê. E desculpa. Ahora sí, el Espíritu maligno no es. Es un ejemplo. Disculpad el ejemplo. ¿Qué es lo que acontece? Que el enemigo fala con mucho barullo para que você no pueda percibir. Preciso guardar mi corazón. Eu preciso guardar el tesoro que Dios me deu. Eu preciso alimentar al tesoro que Deus me deu. Mas o inimigo fala, não guardes o tesouro. Mas ele fala com voz trema, forte, para que você não perceba a voz de Deus. Por isso você precisa ter discernimento espiritual para poder perceber a voz de Deus. Mas há pessoas que falam, eu tenho a voz de Deus, eu sou o apóstolo, eu sou mestre, eu sou pastor. Tá bom. Se você me entrega a Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e que subiu ao terceiro cielo para preparar um lugar para mim, é certo. Mas se você me fala de que eu vou ter, eu preciso discernir a quem me perseguem, porque eu preciso discernir se eu vou seguir os olhos postos ou eu tenho os olhos postos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Entonces, el discernimiento es algo importante que nosotros precisamos tener comprensión de ella
para a glória e honra de Deus Pai. Precisamos discernir entre a verdade e a mentira. Deus prometeu em sua palavra que Ele nos proverá todas as nossas coisas, mas também falou que nós passaríamos por el vale de sombra de morte, mas não temeremos, porque Ele está comigo. Então, passaremos dificuldades, mas nós temos nossa certeza que Ele está em controle. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós estamos em o caminho de que Cristo é a verdade e a vida. Aleluia. Eu quisiera pedir a los irmãos que ficaram em pé, porque eu quisiera orar e terminar. Pastor evangelista, eu preciso discernir, eu preciso compreender, eu preciso que mis ouvidos estén afinados, eu preciso ter compreensão daquelas coisas, não ser distraído. Para que eu possa andar em tus caminhos e discernir as coisas certas, para não ser